Oi pessoal, nessa videoaula a gente vai fazer a revisão a respeito de Memórias Póstumas de Brás Cubas, livro que está na lista do vestibular seriado da UPE para os alunos do segundo ano, e a gente vai fazer isso resolvendo algumas questões e lembrando algumas características mais importantes desse romance. Vamos lá? Vamos começar com uma primeira questão bem fácil. Marco do início no Brasil, o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. A gente vai precisar encontrar nas alternativas aquela que tem a informação correta a respeito do romance. Dizem as alternativas: exalta o protagonista como um herói cujas virtudes inibem qualquer ação pouco idealizada. Retrata o protagonista como alguém estratégico e vaidoso, o qual se preocupa mais com a própria imagem e menos com a sociedade. Traz à tona um personagem cheio de morais e de virtudes que o identificam como um romântico tardio. Preocupa-se com questões sociais, apontando para uma situação de desigualdade vivida pelas classes menos favorecidas. Mostra uma influência de escolas passadistas, principalmente pelo apelo cristão, demonstrado através da necessidade que o protagonista tem de ajudar o próximo. Se você foi um bom leitor de Memórias Póstumas, vai rapidamente identificar a alternativa B como a resposta correta dessa questão. Vamos entender quais são os erros das outras alternativas, aprender com eles para a gente poder passar para as próximas etapas. A alternativa A erra em duas etapas. Primeiro, a ação, que é de exaltar, segundo essa alternativa. Olha só, os romances do realismo e os romances de Machado de Assis, eles não têm como ação a exaltação de um personagem. Os romances do realismo são romances bastante críticos a respeito da sociedade, então, ao invés de exaltar, eles vão apontar problemas na sociedade e problemas no caráter das pessoas, e Machado mais ainda, porque Machado é um grande pessimista, ok? Esse herói, esse protagonista dos romances realistas, não é um herói, não é um protagonista de virtudes que inibem ações pouco idealizadas. São personagens muito mais complexos, capazes de ações boas e de ações más, que têm virtudes e que têm também vícios, que têm defeitos. Por isso também a alternativa C está incorreta. Ela atribui para esse personagem valores morais e virtudes que estão aí textualmente associados ao romantismo e que estavam implicitamente associados ao romantismo também na questão anterior, no item A. Agora preste atenção na alternativa D. Essa alternativa tem um elemento que é interessante que a gente analise. A gente não pode dizer que nesse livro não existam preocupações sociais e que não são apontadas as situações de desigualdade vivida por classes menos favorecidas. É só você lembrar, por exemplo, de Dona Plácida, de Marcela ali no final da vida, de Eugênia no final da vida. E você lembrar, por exemplo, das questões de escravidão que são discutidas nessa obra. Daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouquinho a discussão a respeito delas. Então existem sim questões sociais que são apontadas na obra, mas o que está nela em primeiro plano é o retrato moral da elite brasileira do século XIX, feita através da configuração de quem é o Brás Cubas e como é que ele viveu a vida dele. Então, a gente tem uma crítica que está muito mais direcionada para mostrar como é essa elite por dentro, o que é que são os valores dessa elite, como é que ela pensa, do que em colocar em primeiro plano como é que as classes mais desfavorecidas estão em sofrimento, que parece ser a sugestão da alternativa D. Por isso, a alternativa B de bola está mais correta do que a alternativa D. A alternativa E está completamente incorreta, não tem influência do passado, tá? Menos ainda de uma questão cristã e menos ainda do Brás Cubas ajudar o próximo, né? Brás é um homem essencialmente egoísta e mesquinho, ele não está preocupado em ajudar ninguém nessa narrativa. Já que a questão apontou para que a gente discutisse o que está no primeiro plano da obra, o que está no plano de fundo dos seus temas, vamos dar uma olhada aqui nesses 4 elementos, tá? No primeiro plano, como grande tema, está a esterilidade da vida da elite brasileira do século XIX. O que a gente observa
através da trajetória de Brás Cubas, é como essa elite não produz nada, nem do ponto de vista intelectual, nem do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista familiar. Vamos lembrar que Brás não conseguiu absolutamente nada que ele projetou na vida dele. E por que essa elite é tão estéril? Porque ela é essencialmente fútil. Essa elite não está preocupada em nada que não seja ela mesma e em sua própria vaidade. O que eles querem quando estão tentando fazer essas produções é a projeção de si mesmos, é ter algo que os faça reconhecidos. Inclusive a questão do ter um filho é ter um herdeiro de meu nome e de minha memória, tá? Então, isso é o que está em primeiro plano na obra. E em segundo plano, tem muita coisa. Uma delas é a questão da escravidão, que está ali sendo minimizada por Brás o tempo todo. Ele minimiza a perversidade das relações de escravidão. É só você lembrar como ele trata os maus tratos que ele infligia ao Prudêncio como brincadeira de criança, como quando ele encontra o Prudêncio adulto e dono de um escravo seu, e ele está lá fustigando aquele escravo com um chicote, ele trata aquilo como uma esperteza do Prudêncio. O Prudêncio está violentando aquele escravo, é um jeito de descontar as pancadas que o próprio Prudêncio levou, e o Brás acha graça nisso. Ele minimiza a violência e a gravidade daqueles traumas que aquele personagem tem. Uma outra coisa que a gente pode identificar também é a questão da eugenia, que está bem mais sutil nessa obra do que depois a gente vai ter quando o Quincas Borba, no romance Quincas Borba, vai falar sobre o vencedor e as batatas, tá? A eugenia a gente pode identificar nessa obra nos discursos capacitistas e deterministas que o Brás faz, principalmente se dirigindo a respeito da Eugênia. E olha aí a jogada dos nomes que Machado faz. Vamos lembrar que a Eugênia, ela é manca desde que nasceu, e isso faz com que ela não tenha, aspas, bons genes, é algo que poderia passar para os filhos, ela se torna uma figura para ser escondida e proscrita. Por isso que quando Brás decide que não vai se casar com ela, e Eugênia muito espertamente adivinha isso, ela diz que ele faz bem em não se submeter ao ridículo de se casar com ela, porque ela é uma figura para ser escondida da sociedade por conta daquele problema de locomoção que ela tem, por conta da condição física dela. E vamos lembrar que Brás, além disso, pensa nela de maneira determinista, estabelecendo que foi muito fácil beijar Eugênia, porque era muito fácil para o senhor Vilaça, que é o pai dela, beijar a mãe dela, Dona Eusébia. Ele lembra quando criança ter flagrado Dona Eusébia e o doutor Vilaça num beijo às escondidas, e Eugênia surgiu, ela nasceu como uma filha natural, ela é uma filha bastarda, os pais não se casaram. Então ele entende que ela seria uma moça de conquista fácil, ela não é uma moça para casar, porque a mãe dela não era assim. Então Brás atribui para Eugênia o determinismo do seu nascimento e das relações de seus pais, tá? E por fim, uma coisa que é importante, que é um tema recorrente em Machado, é a questão da confiabilidade do narrador, gente. Eu sei, e você vai responder isso em vestibular, que vai se dizer que ele está morto, por isso ele não tem mais compromisso com as imagens que as pessoas vão ter dele em vida, e ele pode ser completamente sincero. Mas será que ele é sincero mesmo? Pensa só numa coisa. O Brás diz que não chega para quem está lá do outro lado da vida, como ele está, a opinião das pessoas que estão vivas. E por isso ele pode ser absolutamente sincero, porque como não vai repercutir, então ele não está mais recebendo essa opinião, ele não está mais inclinado a se preocupar com ela. Mas se for assim, como é que ele ouviu o discurso do enterro dele? Ele não relata quais são as palavras que o amigo falou naquele enterro? Se ele não sabe o que as pessoas estão falando e pensando dele, como é que ele sabe qual era o conteúdo desse discurso? Ou ele mentiu a respeito do discurso do amigo, ou ele está mentindo depois. E se ele mente em um desses momentos, ele pode estar, no mínimo,
dando aquele molho a respeito da verdade e construindo talvez uma imagem de si mesmo que não é a imagem exata de quem ele era. Ele pode ser uma pessoa muito pior do que ele mostra ser quando está se apresentando para a gente nessa obra. Tá ok? Vamos resolver mais uma questão, a segunda questão do dia. O romance Memórias Póstumas de Brás Cubas é considerada a primeira obra literária realista do Brasil por... Qual é o motivo para ela ser a primeira obra do realismo no Brasil? Então pense aqui nas características do realismo para poder identificar a informação correta. Criticar o casamento por interesse, que caracteriza o enlace entre Virgília e Brás Cubas. Denunciar os males da colonização, desmistificando a visão idealista que os românticos possuíam do índio. Adotar um narrador protagonista burguês e consciente do drama da escravidão, resultando na alforria de Prudêncio. Apontar a dinâmica de uma elite social parasitária, que por vezes enriquece por meio da escravidão, como ilustra Cotrim. Expor com linguagem culta os conflitos do homem com a espiritualidade, em que Brás tenta compreender o sentido da morte. Virgília não se casa com Brás Cubas. O casamento dela tem fundamentos de interesse, ela se casa com Lobo Neves, porque Virgília avalia que Lobo Neves era ambicioso e competente o suficiente para conseguir atingir cargos altos, e ela vê que Brás é um descansado, ele não vai se esforçar para isso, e Virgília é ambiciosa. Então ela prefere se casar com um homem que vai alçar ela à condição mais elevada que ela poderia ter, e ela não teria isso com Brás. Esse romance não envolve índios, então não tem nenhum elemento a isso, voltando para os males da colonização e a visão idealista do indígena. A gente não tem em Brás uma pessoa que é consciente a respeito de qualquer coisa que não seja ele mesmo. A essência desse personagem é o egoísmo. E não é ele quem alforria Prudêncio. Quem fez essa alforria foi o pai de Brás Cubas, não foi ele. A elite social parasitária, a gente acabou de falar sobre isso. Sim, a gente tem uma elite social parasitária que enriquece por meio da escravidão. O Cotrim, que é o cunhado de Brás Cubas, ilustra isso, mas a própria família Cubas é uma família rica, gente. No Brasil, não vai ser por outro motivo nessa época que não seja a exploração de mão de obra escrava. Não se iludam a esse respeito. Não era possível no Brasil, desse período, você se tornar uma família rica, cheia de posses, que pode sustentar um homem que nunca trabalha na vida se ele não estiver explorando a mão de obra escrava. O próprio Brás é essa figura que explora a mão de obra escrava, tá? Temos linguagem culta no romance? Sim, não é uma linguagem rebuscada, mas é uma linguagem culta. Essa linguagem vai se preocupar com os conflitos do homem com a espiritualidade? Não. É um elemento interessantíssimo. Brás se volta a respeito da vida. Ele lida com as questões da vida e as frustrações da vida. Ele não está tentando entender o sentido da morte. No máximo, ele está tentando entender qual é o sentido da vida dele. E, como Machado é um grandíssimo cínico, no sentido filosófico, não tem nenhum sentido exato. Ele nasceu, ele viveu, ele aproveitou a vida e ele morreu. Não houve um senso de missão, um senso de objetivo, um senso de sentido, porque ele é essa figura fútil. Fosse um personagem com outras características, que não fosse a grande essência do egoísmo e da vaidade, talvez a vida tivesse sentido. No caso de Brás Cubas, não tem. Ok? 2 questões já foram, faltam mais 2. Eu quero agora apontar com vocês, gente, 4 elementos que costumam ser citados a respeito dessa obra para encaixá-la dentro do realismo. A primeira delas é a análise psicológica dos personagens. A análise psicológica que o Brás faz dos personagens que ele vai apresentar para a gente, as pessoas com quem ele conviveu, e a análise psicológica que termina sendo feita pelo Machado a respeito do Brás, o retrato psicológico desse grande representante da elite. E uma coisa que chama a atenção da gente é que quando o Brás está analisando psicologicamente esses personagens que o cercam, observem uma coisa muito interessante. Ele pontua que todo mundo é ambicioso, menos ele.
Virgília é ambiciosa, casou por interesse, Lobo Neves é ambicioso, quer ser ministro, e ele não. Braz, ele se mostra como uma pessoa que não tem essas vontades, ao mesmo tempo que ele está o tempo todo mostrando como ele é movido pela vaidade. A única questão é que a ambição dele não é por mais dinheiro ou por poder político. A ambição dele é somente uma: sede de nomeada, como ele diz. Ele quer ser famoso e não quer ter que se esforçar para fazer algo importante para poder ser famoso. Ele simplesmente quer ser famoso. Ele é um cara que não é médico, ele não é farmacêutico, ele não é químico, mas ele está querendo inventar um remédio que vai levar o nome dele, que vai curar a ansiedade e a depressão. A hipocondria, gente, é uma grande ansiedade que faz com que a pessoa ache que ela vai ficar doente, que ela vai morrer. Então você cura isso como? Com um remédio psiquiátrico. É porque ele quer ajudar as pessoas? Não. É porque ele tem competência para fazer o remédio? Não. É só porque ele quer fama. E isso é Machado de Assis em 1881, tá? Segunda coisa, o realismo na construção dos personagens. Já destaquei quando a gente fez a primeira questão. Os personagens têm, na aparência e no caráter, defeitos e qualidades. Eugênia tem, aspas, um defeito físico, por conta da dificuldade que ela tem de locomoção, por conta de uma característica da perna dela, que é considerada defeituosa no contexto da obra. Mas Eugênia tem muita dignidade, ela é muito inteligente. Brás se diz muito bonito, mas não vale o pão que o diabo amassou. Marcela era linda, depois fica feia. Marcela é apontada no início da obra como uma mulher extremamente interesseira. Ao final da obra a gente vê que ela também é generosa. Então a gente vai tendo esses elementos que vão se somando na caracterização dos personagens. Próximo ponto, o agregado, a figura do agregado. A gente tem, principalmente na Dona Plácida, esse personagem tipicamente machadiano, que é a maneira de Machado mostrar para a gente como existe um conflito de classe velado no Brasil e mostrar a difícil posição do homem livre, da mulher livre, que não são ricos, que não têm escravos e que precisam de favores das pessoas que são mais ricas do que eles. Vamos lembrar como é que fica ali as relações com Dona Plácida no período em que Brás e Virgília são amantes. É Dona Plácida quem vai fazer favores para esses dois, para que eles possam se encontrar. Então rola um favorecimento para Dona Plácida, com Brás bancando ali a casinha em que Dona Plácida vai morar. Em troca desse favor, Dona Plácida retribui como? Alcovitando o encontro dos dois, dando esse disfarce para que Brás e Virgília possam se encontrar sem levantar suspeitas. E por fim, o desfecho, gente, é tipicamente realista, porque é um desfecho agridoce. Romântico termina a obra, ou final feliz, casaram-se e foram felizes para sempre, ou final trágico, morreu, enlouqueceu, enfim, não tem lugar para essa pessoa existir no mundo se a sociedade não permitir que ela seja como ela é. No caso dos realistas, os desfechos costumam ser agridoce. Você não atinge completamente a felicidade porque você tem que abrir mão de certos interesses em nome de outros, abrir mão de certas realizações emocionais em nome de status, poder, dinheiro, alguma coisa que você tem um interesse maior e mais prático, tá? No caso de Brás, não chega a constituir isso, ele não abre mão das coisas, simplesmente elas não aconteceram para ele. O final é agridoce porque ele tenta estabelecer que vivi bem, não me esforcei muito, não precisei trabalhar, não tive doenças horríveis, fui saudável, não tive uma morte horrível, mas não consegui uma das coisas que eu queria. E, pelo saldo positivo e negativo, termina tudo bem. Ele tenta inventar pra gente que o saldo positivo da vida dele era não ter filhos, mas a gente pode se questionar o quanto ele é sincero, já que por tanto tempo ele quis um filho, já que ele ficou muito frustrado quando Virgília perdeu o bebê que ele achava que era dele, vai que era do marido, e quando ele não pode se casar com Inhã Loló. Ele queria se casar com ela porque ele queria ter um filho. Então, foi um desejo que ele teve, que ele quis muito e que se frustrou. Será que ele realmente, quando
diz pra gente que isso foi algo positivo da vida dele, ele está sendo sincero? É uma coisa pra gente questionar. Vistas essas 4 características permitem um diálogo do livro com o realismo, vamos dar uma olhada em mais essa questão. Essa daqui está pedindo para que a gente faça a análise de um trecho da obra para poder responder. Mas primeiro, lê o enunciado e as alternativas. Obra que inaugura o realismo na literatura brasileira, Memórias Póstumas de Brás Cubas condensa uma expressividade que caracterizaria o estilo machadiano, a ironia. Descrevendo a moral de seu cunhado Cotrim, o narrador personagem Brás Cubas refina a percepção irônica ao. Então, olha só, preste atenção no que está sendo pedido. Onde é que, em que trecho, em que atitude de Brás, a ironia fica mais aguda, fica mais reforçada? Vamos ver as opções. Acusar o cunhado de ser avarento para confessar-se injustiçado na divisão da herança paterna, atribuir a efeito de relações sociais a naturalidade com que Cotrim prendia e torturava os escravos, considerar os sentimentos pios, gente, de piedosos, tá? Demonstrados pelo personagem quando da perda da filha Sara, menosprezar Cotrim por ser tesoureiro de uma confraria e membro remido de várias irmandades, e insinuar que o cunhado era um homem vaidoso e egocêntrico, contemplado com um retrato a óleo. Então, qual desses elementos ali no texto faz com que a ironia seja mais refinada, mais aguda e sutil também? Vamos dar uma olhada no texto. Talvez pareça excessivo o escrúpulo do Cotrim a quem não souber que ele possuía um caráter ferozmente honrado. Eu mesmo fui injusto com ele durante os anos que se seguiram ao inventário de meu pai. Reconheço que era um modelo. Arguiam-no de avareza e cuido que tinham razão, mas a avareza é apenas a exageração de uma virtude, e as virtudes devem ser como os orçamentos. Melhor é o saldo que o déficit. Como era muito seco de maneiras, tinha inimigos que chegavam a acusá-lo de bárbaro. Então, Cotrim não era uma pessoa que era muito amigável, e isso fazia com que as pessoas que não gostavam dele o criticassem, dizendo que ele era mal educado. O único fato alegado neste particular era o de mandar com frequência escravos ao calabouço, de onde eles desciam a escorrer sangue. Mas, além de que ele só mandava os perversos e os fujões, ocorre que, tendo longamente contrabandeado em escravos, habituara-se de certo modo ao trato um pouco mais duro que esse gênero de negócio requeria. E não se pode honestamente atribuir à índole original de um homem o que é puro efeito de relações sociais. A prova de que o Cotrim tinha sentimentos pios encontrava-se no seu amor aos filhos e na dor que padeceu quando morreu Sara, dali a alguns meses. Prova irrefutável, acho eu, e não única. Sabe aquela coisa de que eu não sou racista, tenho até amigos negros? Eu não sou cruel. Eu tenho até sentimentos pelos meus filhos. É mais ou menos o raciocínio que o Brecht está desenvolvendo aqui. Quando ele vai descartar a crueldade do Cotrim, porque ele tinha sentimentos piedosos, ele amava os filhos, uma coisa não anula a outra. A pessoa pode amar os filhos e ser cruel. Era tesoureiro de uma confraria e irmão de várias irmandades, e até irmão remido de uma destas, o que não se coaduna muito com a reputação da avareza. Verdade é que o benefício não caíra no chão. A irmandade de que ele fora juiz mandara lhe tirar o retrato a óleo. E aqui vem aquele saborzinho da ironia maior, porque, por um lado, Brás está tentando justificar. Não, ele era uma pessoa boa, ele tinha até sentimentos pelos filhos. Não, ele não era uma pessoa avarenta, ele até ajudava os pobres. Mas ele mesmo vai trazer para a gente as informações que contradizem esse perfil positivo que ele está simulando fazer do Cotrim. Ele é um homem piedoso, ele ama os filhos. Ele é um cara que tortura os escravos e manda eles descendo em sangue para ficarem presos num calabouço. Ele doava dinheiro para os pobres, mas faz isso em troca de uma projeção de poder e reconhecimento social. Isso está no próprio texto. Vamos voltar a analisar as alternativas. Acusar o cunhado de ser avarento para confessar-se injustiçado na divisão da herança paterna. Ele meio que reviu essa história de ter sido injustiçado e principalmente a gente vê aqui no finalzinho que ele
meio que está tentando defender o cunhado de ser avarento. Defende, porém não muito, né? Pero não muito. Atribuir a efeitos de relações sociais a naturalidade com que Cotrim prendia e torturava os escravos, e isso serve para desculpar o próprio Brás quando ele batia no Prudêncio. A alternativa B está correta. Vamos ver o erro das outras. Considerar os sentimentos pios demonstrados pelo personagem quando da perda da filha Sara. Não tem ironia quando ele está falando de piedade em relação aos filhos. Ele diz que é um sentimento sincero e provavelmente era assim. Menosprezar Cotrim por ser tesoureiro de uma confraria e membro remido de várias irmandades. Ele não está menosprezando, ele traz isso como uma coisa que é de reconhecimento social positivo sobre o personagem. Insinuar que o cunhado era um homem vaidoso e egocêntrico, contemplado com um retrato a óleo. Tem uma insinuação disso sim, mas não é isso que está fazendo com que a percepção irônica seja mais refinada. Quando o Brás está fazendo a contemporização a respeito de que as relações sociais fazem com que o Cotrim seja assim, mas essa não é a índole dele, ele está dando a desculpa para toda a sociedade ser daquele jeito e não ter que se modificar. Então, a alternativa B é aquela em que a gente vai ter a maior das ironias machadianas nesse trecho aqui. Para a gente fechar, a última questão também envolve a leitura de um trecho, mas a gente vai para esse trecho sabendo o que a questão quer que a gente identifique. Sobre o narrador em Memórias Póstumas de Brás Cubas, é possível afirmar que a sua interação com o leitor é uma das poucas influências românticas presentes na obra machadiana. Apresenta desprezo por sua própria narração, sugerindo ao leitor que salte o capítulo sem lê-lo. Apresenta linguagem elaborada e ideias pretensiosas, revelando desejo de distinção. Utiliza abundantemente o discurso indireto livre, como no trecho em destaque. É um representante da elite e também um intelectual notável. A alternativa A você pode descartar logo de cara porque Brás não é nenhum intelectual notável, tá? A alternativa A também, a interação com o leitor que Machado vai fazer nas digressões não tem nada a ver com o romantismo. Vamos dar uma olhada no texto para observar se ele está desprezando realmente a narração, se ele tem aí uma linguagem elaborada e ideias pretensiosas, porque ele está querendo distinção, reconhecimento, ou se ele está usando o discurso indireto livre com muita abundância. Que me conste, ainda ninguém relatou seu próprio delírio. Faço-o eu, e a ciência mo agradecerá. Esse mo, gente, é aquela contração, né, do pronome me com o pronome o. Se o leitor não é dado à contemplação destes fenômenos mentais, pode saltar o capítulo, vá direto à narração. Mas, por menos curioso que seja, sempre lhe digo que é interessante saber o que se passou na minha cabeça durante uns 20 a 30 minutos. Brás não está desprezando a narrativa dele aqui não, ele está dizendo que ela é interessante. Então, a alternativa B está fora. Temos uma linguagem elaborada? Bom, é Machado. Essa não é uma linguagem simples ou uma linguagem descuidada. A gente pode considerar ela elaborada nesse sentido. Ele tem ideias pretensiosas? Tem. Ele quer fazer uma coisa que ninguém nunca fez antes. Então ele está sendo pretensioso aqui. E ele revela um desejo de distinção, ele quer ser reconhecido por isso? Sim, a ciência vai agradecê-lo por fazer isso, tá? Bianca, e teve o uso do discurso indireto livre? Não. O discurso indireto livre não é compatível com o uso da primeira pessoa, que dá o foco narrativo desse texto. Então, a resposta correta vai estar na alternativa C. Eu espero que fazer esses exercícios e parar para refletir sobre esses tópicos tenha ajudado você na sua revisão. Bom estudo, um beijo, até a próxima!